viciados em Netflix, hoje eu estou aqui porque fim de semana estreou a segunda parte de La Casa de Papel e eu esperei e assisti esse fim de semana. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo que esse vídeo vai começar! Pois é, gente, A Casa de Papel estreou na sexta-feira. Eu assisti todos os capítulos no sábado e hoje estou aqui para falar da segunda parte, tudo que eu achei sobre essa segunda parte. Eu acho que essa série, a questão da expectativa e a realidade é uma coisa muito real, né? Porque eu acho que a gente estava esperando absurdamente muito e foi legal, foi muito legal. Mas eu acho que não foi tudo aquilo que a primeira parte foi. Então vamos começar sobre as partes ruins, tá? O que eu achei sobre a segunda parte? Ela foi muito hollywoodiana. E uma das coisas que eu mais gostei sobre a primeira parte é exatamente de ser algo mais real. Os atores, eles são mais reais, então não é aquela beleza e aquelas características, assim, todas extras de Hollywood. Toda coisa que aconteceu, toda a forma que foi o roubo da Casa da Moeda de Madrid, eram muito reais. E aí chegou na segunda parte e teve muita coisa hollywoodiana, não em relação aos atores, porque os atores continuaram os mesmos, mas em relação às ações, a toda a cena de ação, tudo que passou, todo como foi feito, eu achei que foi muito hollywoodiano, principalmente as cenas de ação, né? Tipo, balas que nunca acabavam e nunca precisavam de recarga, cenas de perseguição e etc. Essas coisas, tipo, muito hollywoodiana, e eu não queria isso para La Casa de Papel. Eu acho que se fosse outra série não iria me incomodar, mas como é La Casa de Papel, isso me incomodou especificamente nessa série. A cena de como foi descoberto quem eram eles, enfim, a questão do plano e tudo mais, não me convenceu. O marido ficou falando, pode ser o censo de policial de Curitiba. Não me convenceu. Eu esperava que ia ser de outra forma, eu esperava que ia vir um erro aí muito específico. E não foi assim que aconteceu e não me convenceu. Eu sinceramente não gostei. Eu acho que deveria ter sido feito de outra forma. Outra coisa, eu achei que os 9 capítulos ficaram muito demorados. Eu acho que de repente deveria ter 5 capítulos, sei lá, a segunda parte. Mas como eles têm que fazer a mesma quantidade de capítulos que tinham na primeira parte, eu acho que eles deram uma enrolada muito grande. E em alguns momentos ficou bastante cansativo. Então, eu acho que isso também deu uma piorada aí na questão da segunda parte. Agora, coisas boas. Eu realmente adorei o final, eu achei que foi muito legal, foi muito divertido. O último capítulo, especificamente, foi muito emocionante, eu fiquei muito nervosa. Tava querendo saber como ia acontecer e tudo mais. Gostei bastante, gostei de toda a situação, de como foi finalizando a situação toda, como foi finalizando o roubo, como aconteceu e tudo mais. Eu achei que foi uma série muito boa. Eu acho que o problema realmente é o quanto que nós gostamos da primeira parte. Eu acho que a primeira parte foi tão maravilhosa que a segunda parte não chegou a essa expectativa. Eu acho que por causa, sinceramente, dessa questão deles esticarem muito tempo para ter a segunda parte. E aí já estão falando, fofocando, que vai ter aí uma terceira temporada, vão continuar a história. Eu acho que vai ser um desastre, porque eu acho que deveria terminar aí. Eu acho muito difícil eles continuarem sendo tão bom quanto a primeira parte. Os atores são fantásticos, assim, era impressionante o quanto você conseguia sentir a emoção deles, principalmente aí no final, que eles estão com tudo muito à flor da pele, há muito tempo dentro da Casa da Moeda, um monte de coisa dando errado, e aí eles, com um olhar, você conseguia saber o que eles estavam pensando, o que eles estavam sentindo. Então os atores são fantásticos. Eu acho que boa parte da série tem a ver com os atores, como eles arrasaram nessa série. Mas eu acho que continuar não vai dar certo. O que eu senti falta também é saber o que aconteceram com certos personagens.
após aí o fim da série. Porque aí não conta exatamente o que aconteceu e eu fiquei curiosa pra saber o que aconteceu com cada personagem, mas faz parte, né? Tipo, não é pra mostrar realmente o que aconteceu, mas eu realmente fiquei bem curiosa pra saber o que cada um acabou fazendo, o que acabou acontecendo com cada personagem. Eu chorei bastante aí no final dessas séries, com todas as emoções e cada detalhes que estavam passando. E eu acho que as emoções também foram muito bem passadas e muito bem posicionadas nos lugares. Eu esperava boa parte dessas emoções, eu suspeitava das coisas que iam acontecer e mesmo assim eu me emocionei. Eu acho que também por conta, mais uma vez, da atuação dos atores. Agora eu vou falar um pouquinho de spoilers aí, porque eu acho que não tem como a gente não falar. Então, se você não quer ouvir, muito obrigada por ter assistido. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu também tô no Facebook e no Instagram como Bianca Contursi e no Twitter como blog Dicas da Bia. Vamos lá, eu já suspeitava, eu e marido, que o Berlim era irmão do professor. A gente suspeitava desde o jantar lá, onde eles cantavam Bela Tchau. E aí aquela cena final dele falando meu irmãozinho e tudo mais, me emocionou muito. Eu tô agora com a garganta presa só de pensar nessa cena, ainda mais que eu tô de TPM, então eu choro mais e é isso. Eu achei que o final do Berlim foi maravilhoso, tem tudo a ver com ele, principalmente ele segurando lá a Ariana, depois ele descobrir que ela tava enrolando ele, apesar de que eu acho muito estranho ele não ter suspeitado que ela tava enrolando ele desde antes, que você conseguia ver na cara dela que ela tinha nojo dele, e o Berlim super calculista e tudo mais, ele não ter percebido isso antes. Eu não me fiquei convencida com essa situação. Mas tudo bem, ele tava ao pé da morte, ele tava querendo ter alguém e tudo mais, mas não me convenceu muito bem. Mas eu gostei de quando ele descobriu lá que a Nairobi jogou na cara dele, ele ter feito aquilo de vingança e tudo mais. Então eu gostei bastante. Eu suspeitava desde o começo do primeiro capítulo que o Moscou ia morrer. Eu tinha certeza por conta de ter pai e filho ali, então eu já imaginava que ele ia morrer. Não imaginava que ele ia morrer do jeito que ele morreu, mas eu já imaginava que ele ia morrer. Também fiquei muito triste com a morte dele. Eu gostava bastante dele, achava que ele era um dos mais bonzinhos ali deles e gostei bastante. Não suspeitava da Estocolmo. Realmente eu não suspeitava que isso ia acontecer, que ela ia ficar totalmente do lado deles, mas eu achei uma reviravolta divertida, vamos dizer assim, e gostei dessa reviravolta que aconteceu. Todo mundo, eu acho que você também está com ódio mortal da Tóquio. Cara, que ódio da Tóquio. Mas eu queria saber bastante se ela ficou com o Rio, se eles acabaram se encontrando realmente aí no final. E fiquei com essa questão de querer saber o que aconteceu aí entre Rio e Tóquio. Apesar de eu achar que eles não vão ficar juntos, porque a Tóquio é muito louca, cara. Eu acho que o Rio vai tentar e vai querer e ela, tipo, vai dar uma dispensada no Rio e não vai ficar com ele, não. Não me convenceu o final, tipo, ok que ele deixou lá o local onde ele ia ficar, mas não me convenceu, tipo, ele vai estar lá no bar, caralho, todos os dias, por um ano, todos os dias ele foi lá em todos os horários, ele ficou 24 horas lá parado, esperando, tomando café com um carregador de celular, esperando ela, tipo... não me convenceu. Eu acho que se fosse de repente a casa dele, que ele já poderia ter comprado ou tudo mais, ou fosse uma coisa mais assim, teria me convencido mais. Mas como era um lugar de um bar, eu sinceramente não me convenceu. Eu achei legal porque teve aquela reviravolta de como eles se conheceram e tudo mais, mas não gostei, porque eu achei que ficou não crível, sabe? Não acreditei realmente de como isso seria possível. Mas eu acho que a coisa que eu mais odiei de tudo, eu acredito que você esteja com o mesmo ódio que eu, é do Arthurito tá vivo. Gente, pelo amor de Deus, porque o Arthurito não morreu? Cara, que ódio no coração. Eu queria muito que o Arthurito teria morrido. Eu queria que os policiais tivessem atirado nele quando ele deu a marretada e pum, tomasse um tiro e morresse. Era meu objetivo. Na série, era isso que tinha acontecido e não aconteceu. Isso me deu uma decepção muito bizarra. Então, fiquei extremamente triste. Me conta aqui nos comentários o que você gostou e o que você não gostou aí do fim dessa série. E que se você acha que tem que ter uma continuação ou você acha que realmente já acabou. Tá bom? Se você curtiu, curte aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu também tô no Facebook e no Instagram como Bianca Contursi e no Twitter como blog Dicas da Bia. Beijo!